Fala pessoal, vamos para mais um fechamento de mercado, mais um diário de trades. Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, day trader, opero mini índice através da análise gráfica e price action. E tenho feito aí fechamento de mercado, feito uma análise aí das melhores operações dentro do meu operacional e compartilhado a operação real que tenho feito no dia. Bora para a leitura. Hoje realizei uma compra de 30 lotes, um padrão de volta em V, ancorado na VWAP com a média 9, é um padrão de livro com o to buy reverso, um stop aí de 250 pontos e um gain aí de 250. O mercado engatou uma tendência, foi uma volta V bem forte. Eu já dou uma olhada aqui no macro e no dia anterior para entender o motivo dele ter feito uma reversão tão forte e engatado uma tendência. Porque ele estava abaixo, uma lateralidade majoritária, e ele tende a armar ou um fundo duplo, assim como dentro do intraday, ele fez um movimento mais amplo, que é um movimento macro, e acabou pegando uma amplitude bem alta e engatando uma tendência. Na abertura, ele chegou a dar um padrãozinho de venda. Aqui eu estava olhando uma espécie de triângulo. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Eu vi essa entrada, acabei ficando de fora, acabei hesitando. Deu uma boa ancoragem aqui, com um rompimento forte, saindo da 200, com a inversão das médias e fechando fora da LTB, dessa LTB do triângulo. E estava alto, né, nessa lateralidade. Foi uma boa venda aqui. O mercado veio fechar o gap, que tinha ficado aqui do dia 26. Aqui, ó, deixei marcado. Ele veio buscar o gap e até o ajuste aqui do dia anterior, ali do dia 26. Não chegou a renovar a mínima. E aqui ele estava abaixo nessa lateralidade macro, aqui desse range, né? Ó, big down, big up, big down, que é uma grande lateralidade. Aqui baixo também dentro de uma lateralidade maior, né, do diário. Se a gente tirar um pouco o zoom, ó, ele tá num suporte diário aqui. Ó, é um suporte bem forte. E essa lateralidade bem ampla do gráfico diário, né? Ó, toda essa região se tornou uma grande lateralidade do movimento aí do gráfico diário. Ó, se a gente botar no gráfico diário, é igual no intraday, só muda o tempo gráfico, mas o contexto é o mesmo. Ele estava abaixo, numa região dessa lateralidade do diário, ou pode olhar pelos 60 minutos, ó, uma lateralidade, média de 200 cruzando o preço, bem flat. Então é uma região que pode dar uma compra bem forte. Vamos voltar para o intraday. Aqui ele já veio fazendo esse range, ó, aqui é um range mais curto e aqui um range mais amplo. Veio fazendo esse canal expandido. O que é esse canal expandido? Ele tende a ou iniciar uma reversão ou lateralizar para dar continuidade na tendência. Nesse caso, ele lateralizou e rompeu. Rompeu a LTB desse canal expandido. Então ele iniciou um movimento de reversão da queda, baixo e uma lateralidade macro. Agora vamos voltar para o intraday. Tanto nos 5 minutos, ó, deu uma boa entrada também. O stop só está mais caro, stop de 550 pontos, mas pagou mais do que 1 para 1. Ó. Ele veio fechar o gap, protegendo no barra a barra, teria saído com 380 pontos. Deixa eu tirar esse aqui. Logo após aqui o fechamento do gap, como ele estava abaixo, uma lateralidade, aqui provavelmente era um ponto para ele falhar, esse tipo de rompimento.
porque a gente olhando pelo 60, ele não estava num contexto muito bom para ele tá falhando aqui, porque é uma região baixa e uma lateralidade, e um movimento de falha aqui, ele poderia buscar novamente a parte superior, né? Por causa da dificuldade que ele vem tendo aí, tanto no diário, de 60 minutos. Então era uma região forte e um padrão de compra. Deu tanto nos 5 minutos, ó, uma falha, né, de rompimento dessa mínima do dia anterior. Poderia entrar nesse padrão, ou pelo 2 minutos. É um padrão pegar a faca caindo. Eu aguardei uma segunda entrada. Ó, deu um T-bar reverse aqui. Consideraria uma entrada aqui também, devido à região, né? E o contexto macro que eu comentei agora, que era uma região importante para ele estar falhando e poderia dar uma impulsão forte na compra. E eu aguardei para ver como ele ia reagir, se ia dar uma segunda entrada, e acabou entrando uma pernada forte de alta, falhando média 9, rompendo acima da 50, fechando acima na média de média 20, desculpa. E aqui a VWAP já começou a passar por baixo da média. Aqui eu já fiquei ligado, em vez de procurar um padrão na continuidade da venda, eu procurei um padrão a favor da compra, porque a VWAP já passou por baixo da média. Se a VWAP estivesse por cima, eu ia estar procurando um padrão de reversão de continuidade da venda, porque ele estaria no movimento esticado, e aqui seria um bom ponto aí para eu estar comprando a favor do movimento de queda. E aqui veio um T-bar reverse aqui, ó, ancorado, e aqui deu um padrão de volta em V, que seria isso aqui, né? Canetinha. Bora. Canetinha falhou. Ué, pifou a caneta. Aí sim. Ó, deixa eu botar aqui. Ah, pifou as ferramentas. Ah, pifou. O Profit me deixou na mão hoje. Ah, esse bug eu não tinha visto ainda. Bom, errei alguma coisa aqui. Bom, aqui a volta em V seria nesse caso aqui. Uma puxada na venda e uma puxada na compra com a mesma amplitude, mesma pressão das barras. Como assim mesma pressão? Ó, mesma pressão de barras, ó. Uma barra forte na venda, uma barra forte na compra. Uma barra forte na venda, uma barra forte na compra, revertendo toda essa pressão da venda. E aqui aguarda uma inversão das médias e entra num pivô, né? Ó, ele faz a primeira puxada, corrige e aqui arma um pivô de alta, né? E aqui eu aguardei um pouco para ver como ele ia reagir no rompimento e entrei um pouco atrasado até, poderia entrar direto no rompimento. Aqui ele fraquejou um pouco, mas eu vi que ele não teve pressão na venda e aí botei novamente uma entrada logo no ponto do rompimento. E acabei entrando aqui e saindo próximo dos 139 mil. 138.985 e antes da 200. Aqui já na 200. Ele deu um T-bar reversal e já era a terceira puxada. Uma, duas, três. Deixa eu ver se ele engata aqui agora. Excluir de novo aqui. Ah, não deu. Tá bugado mesmo. Vou ter que resetar o Profit. Bom, depois eu vejo. Aqui ele deu uma cunha de alta, né?
e um Anti-Bar Reverse. Não estava com uma boa inclinação aqui do IFR, ó. A gente pode observar que o IFR não teve divergência, então já era uma entrada mais arriscada e já mostrava que estava uma sinalização mais para compra. Pode ver que ele não veio estopar abaixo da cunha, ele não renovou a mínima do pivô de alta, desse primeiro pivô, né? E logo depois armou aqui um fundo duplo, ancorado aqui na VWAP, e aqui entraria aqui mais uma comprinha após a inversão aqui, ó, saindo da 9 da 20, rompendo esse fundo duplo. Seria aqui um pullback pós rompimento desse fundo duplo, né? Ó, aqui é o primeiro fundo, segundo fundo, aqui ele rompeu, corrigiu e aqui uma entradinha aqui ancorada nas médias. E aqui poderia trabalhar com amplitude, sendo na máxima do dia aqui, entraria e deu 370 pontos. Aqui pelo 5, eu até coloquei uma entrada, ó, mas mais para intuito de informação. Ó, ele deu um anti-bar reverso, falhando o topo, mas a gente pode observar que o IFR, ó, não tinha divergência. Então é uma região para... é o tipo de entrada para ficar esperto, ou talvez ficar de fora, né? Porque não tinha uma divergência no FR, a pressão compradora estava forte, ele não estopou o pivô inicial do movimento, então aqui poderia ser só mais um pivô mais amplo e ele dá continuidade na tendência, até porque ele estava num fundo macro. E aqui seria um grande fundo duplo, né? Ó, primeiro fundo e aqui o segundo fundo, que logo acionou depois e foi pegar a amplitude. Então aqui é uma entrada mais para intuito de informativo de por que ele poderia ter falhado. Uma divergência no FR poderia ser um ponto para te ficar de fora do padrão e estar operando contra as médias e contra uma reversão forte aí na compra. E aqui, logo depois, deu uma entrada pelo 5, falhando, né? Esse T-bar reversal de venda. E aqui, estopando os vendedores que tentaram pegar uma reversão. E pode ver que o mercado acelerou. Então, tinha muito vendedor aqui e acabou estopando aí quem tentou vender essa região de topo contra aí um fundo macro, né? Que acabou acionando uma compra e engatando a tendência de alta. Aqui foi uma boa entrada pelo 2 minutos, ó. Um bom PC aqui ancorado na 20 e na 9, já rompendo a média de 200. E aqui ele já mostrou que estava fraco a venda e ele viria para estopar, ó. Ele veio, fechou forte ali, ó, fechou na máxima. E aqui engatou a tendência e nem tocou na 9, ó, foi embora. E aqui quando pega um movimento mais forte, a gente vai trabalhar com as amplitudes de espelhamento do dia. Pode trabalhar com um movimento mais curto, mas aqui a gente estava acionando um fundo duplo macro. Poderia trabalhar com amplitude bem maior, pegando o espelhamento do dia. Ele não vai pegar aqui. Tive que fechar o Profit aqui, tive que resetar, porque ele não estava pegando nem a ferramenta do Fibo. Bom, aqui ó, voltando ao espelhamento, ele espelharia essa primeira pernada, ó, espelharia esse movimento do dia. Deixa eu tirar aqui. Pegaria a mínima, 61.8, e aí teria o primeiro alvo de Fibo. Foi onde ele deu a primeira segurada, ó, acumulou, não corrigiu forte, ficou um gap do ponto de rompimento até a correção, sinalizando que a compra estava forte. Ó, ficou um vazio aqui, um gap, é um gap de pressão compradora. Aqui poderia entrar na compra, ele fez uma bandeirinha. Deixa eu tirar esse Fibo.
Ó, uma bandeirinha, um fundo duplo. E aqui ele aciona. Entraria no rompimento daquela barra. Aqui. Seria nessa barra aqui, né? Entraria nesse rompimento aqui. Um micro pivô já, né? Ó. Corona média, rompeu. E aqui pode dar uma continuidade, protegendo pelo fundo e buscar algo de 100% do espelhamento do dia. É difícil, mas poderia proteger pelo fundo ou fazer uma parcial na máxima. O stop seria aqui 250 pontos, ele pagou 260 e aqui já iria protegendo já. Olha, ele chegou a querer fazer uma cunha de alta aqui, mas com divergência no FR, a gente pode observar que ele teve uma divergência no FR, mas qual que é o ponto aqui? O divergência no FR, quando ele está numa tendência muito forte e ele tem alvos ainda para buscar, ele não está no alvo de 100% ainda, é mais difícil. Deveria aguardar uma inversão da média. Aqui ele fez uma inversão, mas ó, média de 50 subindo forte, com uma inclinação compradora. Ele não renovou a mínima onde iniciou outra compra. E aqui ele deu continuidade, ó, renovou o topo. E aqui se mantém respeitando a média de 50. Barras na venda fracas, não deu um sinal forte. Aqui foi a única barra mais ou menos forte, 100 pontos, uma barra fraca, né? Foi anti-bar reverso, iniciou um movimento fraco de reversão, veio só estopar quem botou no 0 a 0 e deu continuidade na compra. Renova a topo, estopa quem está tentando operar contra a tendência e volta ancorando nas médias e fazendo topos e fazendo fundos ascendentes. Ó, fazendo fundos em alta, né, subindo. Aqui deu mais um padrãozinho, mais um T-bar reverso. Aqui ele deu a terceira puxada, tentou reverter, não renovou fundo, respeitou as médias. Aqui tu já vê que ele tá fraco na venda e já armou aqui um fundo duplo, ó, pivôzinho de alta. E ele vai buscar topo, vai buscar alvo de 100%. O vendedor tá fraco. E aí foi buscar alvo de 100% e acabou rompendo forte. Aqui poderia conduzir pela 9 ou pela 20. E aí vai trabalhar até sair no terceiro alvo de fibra. Praticamente cravou aí o terceiro alvo de fibra, conduzindo aí pela média 20 do 2 minutos, né? Pelo 5, deu uma entrada aqui também, um T-bar reversal, ancorado na 20, foi o primeiro toque na 20, depois de 3 horas de movimentação, então estava forte a tendência e o ideal é operar a favor da tendência, porque a probabilidade vai ser sempre maior quando a gente está numa tendência forte, a gente operar sempre a favor. E aí é contexto, né? Deixou gap, barras fortes na compra, venda fraca, não consegue estopar nem a média, ó, segura na 9, não renova mínimas. Todos esses pontos são características de tendência de alta. A fraqueza dos vendedores e a continuidade dos fundos ascendentes e alvos de fibra, né? Que ele vai buscando alvos, procura alvo de 100% e passa reto, dando continuidade ao movimento, não mostrou fraqueza. Ele rompeu nessa região aqui do alvo de 100%. Ó. A gente pode observar que ele tentou aqui dar uma barrinha, mas nem abaixo dela veio. Ó, não renovou nem abaixo dela. E pressão compradora. Aqui tinha um topo macro. Ó, um topo importante que ele acabou rompendo. E foi embora. O mercado engatou a tendência. E aqui não vi mais entradas aqui nem para reversão. Porque estava fraco a venda. E eu preferiria ficar de fora e aguardar
o outro dia, né? Se eu não tivesse pego nenhuma operação, aqui já era mais arriscado de estar operando contra. É isso aí, pessoal. Hoje eu consegui sair a favor da tendência, da reversão, sair positivo. Consegui fechar o mês aí no positivo. Vamos ver aqui o relatório de performance. Aqui. Bom, esse aí foi o meu resultado do final do mês. Ó, uma taxa de acerto de 60%, risco 1 para 1. Ó, as operações. Ah, saiu. Ó, as operações seguidas com disciplina, sempre respeitando o stop diário e o gain. E por isso, esse mês agora vou dar uma flexibilizada nas operações e pegar alvos mais longos, mas trabalhando com um risco-retorno maior aos poucos, né? Para ir trabalhando a parte comportamental aos poucos e não indo de vez assim, flexibilizando sem testar, ver como é que está o meu comportamento em relação aos gains, né? Controlando os gains, controlando as perdas com uma estratégia mais flexível. É isso aí, pessoal. Boa semana, bons trades a todos. Se gostou, deixa um like e se inscreva para estar acompanhando as minhas operações. Tamo junto.